É uma pena, meus amigos, que essa lei de direitos autorais não foi feita para o consumidor, né? Para beneficiar a sociedade, porque era uma música muito bonita colocada aqui, mas impediram, bloquearam o vídeo. Eles deveriam só bloquear quando eu ganhasse dinheiro com a música ou com o vídeo. Caso fosse para uma ação social, para uma ação educativa, não deveria ser certo bloquear, né? Ser permitido bloquear o vídeo. Porque eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou querendo ter lucro em cima da música deles ou em cima do vídeo da Rede Globo. Mas na investigação do Futuro Agora sobre fantasmas, pessoas que se comunicam com animais e sobre o poder da mente sobre a matéria, há uma história sobrenatural que certamente é a mais incrível de todas. Vicky Noratuk vive na cidade americana de Tacoma, no estado de Washington, e é cega desde que nasceu. Ela diz ter se visto pela primeira vez enquanto estava morta. Eu estive num acidente de carro muito grave, eu tive um traumatismo craniano e uma concussão, machuquei meu pescoço, minhas costas e minha perna. Estive morta por 4 minutos. Enquanto a equipe médica da sala de emergência tentava reanimá-la, ela estava assistindo e ouvindo tudo o que eles diziam. Eu estava no teto e estava vendo tudo lá de cima. Eu não fazia ideia de como era poder enxergar. No começo, eu achei tudo muito esquisito, muito assustador e muito estranho. O Dr. Jeff Long, do Hospital de Tacoma, é um especialista que pesquisa experiências fora do corpo e acredita que Vicky passou por uma experiência de quase morte. Naquele momento, ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Estudos mostram que 18% das pessoas reanimadas depois de paradas cardíacas passam por experiências de quase morte. A maioria dos cientistas acredita que isso é fruto da neuroquímica do cérebro que está drogado ou morrendo, mas algumas coisas são mais difíceis de explicar. Eu estudei isso a fundo, e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Naquele momento, ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Eu estudei isso a fundo, e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos.
Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Na planície devastada, eu apenas sobrevivia. Sem destino, sem respostas. Respirava, sentia fome, frio e medo. Vamos explicar aqui. Umbral é um lugar provisório, né? Não é inferno, fogo eterno. Você vai para lá, purifica as energias negativas adquiridas por excessos de sexo, bebida, etc. Falta de caridade, egoísmo, enfim, tudo isso que às vezes você depura isso aqui por doenças. Mas quando não acontece, você depura lá. Expela essas energias, se purifica e depois você é resgatado e vai para as colunas espirituais fazer um balanço de sua vida e no futuro você retorna com o compromisso de fazer diferente. E agora você vai assistir a uma incrível história de um homem que experimentou a morte. Matthew Botsford vem nos contar essa experiência impressionante. De repente eu senti uma coisa muito quente. Então tudo se apagou. Matthew e Nancy Botsford trabalhavam com afinco, mas também se divertiam muito. Eles corriam atrás de tudo na vida com prazer, a não ser quando o assunto era Deus. Eu sabia que Deus existia. Só isso. Só isso? É só isso. Mas tudo mudou numa noite de março em 1992. Matthew e dois colegas vendedores estavam a negócio em Atlanta. Eles haviam acabado de sair de um restaurante à procura de um táxi, quando, de repente... Matthew e seus amigos nunca entenderam como aconteceu. Atrás deles, um grupo de homens estava discutindo quando 3 deles sacaram fuzis de 9mm e começaram a atirar. Um dos amigos de Matthew levou uma bala na cabeça e morreu na hora. O outro, nada sofreu. Matthew também foi atingido na cabeça e também morreu. Escuridão total. Um medo incrível. Eu fui para um lugar que... eu acredito que fosse um inferno, não tinha nada de bom. E eu senti um frio intenso que não tenho palavras para descrever. E então, uma mão se aproximou de mim e, ao se aproximar, me trouxe calor e invadiu o local com uma luz muito clara, muito intensa era essa luz, e eu estava sendo puxado para cima. E então senti um movimento e ouvi uma voz dizendo: ainda não é sua hora. Matthew foi ressuscitado no local e levado para o Hospital Piedmont, em Atlanta. Heather Sloan levava uma vida normal e tranquila. Nunca tinha ouvido falar em experiência de quase-morte, até o dia em que foi declarada morta. Ela foi levada às pressas para o hospital com uma gravidez ectópica. O que aconteceria com ela mais tarde seria classificado na escala Grayson como uma experiência de quase-morte profunda. They rushed me up to the operating theatre. It was an immediate operation. And I don't actually remember leaving the ward. So I must have blanked out somewhere along the line going to the theatre. And when I came to, I was
aware that I was standing beside a bed. Having been a nurse in the past, you think, I better check how the patient is, and I looked in the bed to see the patient, and then realised it was me. And that was the first that I'd come to realise that I was standing outside of me. I was then aware that there was a voice to the side of me saying, don't worry about that. Go, come with me and move into this light. And I moved into this tunnel of light. When I got out to the other side, it was, I can only describe as pure love, really. Absolute pure peace. I wasn't even bothered about what I'd left behind. And eventually you meet the only thing I can describe as pure perfection. I cannot describe it in any other way. And at that point you think, I don't think I should be here, because I didn't really feel that I was worthy to be in front of what was pure perfect. And nobody says you're dying, that you're just allowed to sort of become aware of things, and you go into a kind of a review of your past, right from when you're really tiny. You remember absolutely everything. You feel instantly all the effects that any action I had on another person. You just literally felt everything. And then came the realisation of, am I going back? And everything halted, and I said, I'm sorry, I can't stay. And I got very, very distressed, because I was thinking I had an 18-month-old baby at home, with a husband at sea, and no family living anywhere near. I thought, who is going to look after her? And I was really, really upset. O que é amar? Pensar mais no outro do que em si mesmo? Essa é a resposta. E ela me parece que pratica esse amor, ensinado por Jesus, pois ela pensou no filho e não na paz que ela poderia continuar desfrutando lá no plano espiritual. Eu e você temos que praticar isso para que quando chegarmos lá, merecemos essa paz e toda essa felicidade e ainda vir em outras vidas para cá em melhores condições, com menos sofrimento. And basically it was gradually a discussion of, okay, we'll let you come back. And there was this massive jolt, and I was back in me with the nurses fiddling around, checking my well-being, I suppose. Heather se recuperou lentamente. Ela falou a poucas pessoas sobre sua experiência até que leu um relato semelhante numa revista feminina. Só então percebeu que não era a única. Aquele que parecia mais um dia normal para Tony Davis se tornou seu maior pesadelo. Vítima de uma gangue, ele levou 5 tiros e foi dado como morto pelos médicos. O mais incrível dessa história é que ele mesmo é quem vem nos contar tudo que experimentou ao lado de Deus, inclusive seu retorno à vida e seu aprendizado sobre perdão. Vamos ver. Tony Davis era um jovem cantor de rhythm and blues que seguiu o caminho de muitos outros músicos iniciantes. Eu me mudei de Orlando, na Flórida, para Los Angeles, para cantar o rhythm and blues. O sonho de virar um astro não se tornava realidade, então ele procurou ajuda em Deus. Eu comecei a orar ali. Eu disse, alguma coisa vai acontecer. Deus, se existe mesmo, por favor, me ajude a sair disso. Entreguei minha vida a Cristo ali, mudei minha vida e disse, quer saber? Vou cantar para o Senhor e quis cantar gospel. Tony iniciou a nova carreira como cantor gospel. Ele pensava que a vida tinha se acertado até uma noite em que foi buscar a esposa. Fui buscar minha esposa no trabalho. Quando parei na casa onde ela trabalhava, balas começaram a vir atrás de mim. O primeiro tiro acertou minha perna esquerda, na coxa. Me virei para correr.
Nisso, mais 2 balas acertaram minha perna de novo. E então caí ao lado do carro. De repente, um outro homem veio pelo outro lado e começou a atirar de novo. Uma bala acertou minha coxa direita. Um tiro ricocheteou no chão e acertou minha perna. De repente, uma bala passou pelo meu rosto, pelo meu peito. E eu disse, chega! Em nome de Jesus! E o homem estava atrás de uma árvore, apontando a arma para minha cabeça, e eu disse, por quê? O que foi que eu fiz? Para atirar em mim desse jeito, vocês nem me conhecem. O que eu fiz? A mão dele começou a tremer e ele abaixou a arma. Nesse momento eu sabia que ele ia morrer. Tinha muito sangue. Uma das balas atingiu a principal artéria de Tony. Ele sangrou até perder os sentidos ali mesmo, na rua. Sua esposa, Criselda, saiu de casa quando o tiroteio começou. Quando eu saí, ele estava caído e sangrava muito. E logo eu vi que estavam usando um desfibrilador nele. Pedi para ir com ele, mas não me levaram porque estavam usando o aparelho para trazê-lo de volta. Comecei a flutuar em direção às nuvens. As nuvens se abriram e no meio delas vi uma cidade enorme. Era muito estranho, mas a cidade era maravilhosa. Vi muitas cores que nunca tinha visto na vida. Umas cores estranhas, luminosas, radiantes, brilhando nesta cidade enorme. De repente uma voz disse, ainda não é sua hora, volte. E eu disse, não, sem chance. E a voz disse, Tony, seu trabalho ainda não acabou, volte. Você citou nosso lar como uma colônia espiritual. Mas existe só a colônia espiritual de nosso lar ou existem diversas pelo mundo afora? Existem infinitas. Assim como nós temos aqui as nossas cidades na Terra, nós temos hoje cerca de 200 países no planeta, não é? Temos em torno de 7 bilhões de habitantes, já alcançamos essa meta. Veja, é interessante esse marco. No plano espiritual, a gente tem toda uma sociedade que funciona ativamente, dinamicamente, com os seus interesses, com os seus afazeres, com as suas profissões, com as suas preparações. Tudo é desenvolvido, tudo é trabalhado. Nada é em termos de ficar parado, de não ter que fazer a beatitude contemplativa num céu imaginário, ou o sofrimento eterno no inferno também. Isso não existe. O que existe é trabalho, é aprendizado, é estudo, é felicidade, mas também existe sofrimento. Então nós temos essas colônias, que são colônias intermediárias de aprendizado, como é o caso do nosso lar. Existem infinitas outras, porque o nosso lar, por exemplo, ele está entre a própria crosta terrestre e o plano superior. Então ele faz como se uma intermediação. Até na organização de Nosso Lar, a gente aprende lendo esta obra Nosso Lar, que virou filme, como você citou, um filme que teve mais de 4 milhões de espectadores aqui no Brasil. A gente vê a questão dos ministérios. Então há um ministério que é da união divina que tem a conexão com o plano superior. Ou seja, há mundos mais na esfera superiores. E há outros ministérios que estão mais conectados às regiões inferiores, já com um ponto de contato com o umbral, por exemplo. Existe no mundo espiritual as chamadas zonas umbralinas, as regiões abismais ou os abismos, as regiões trevosas ou as trevas, e existem as esferas de transição, colônias espirituais como o Nosso Lar. E existem os mundos que são mais elevados, mais superiores, e outros que já são até celestes, ou seja, mundos já destinados mesmo a uma evolução muito maior e até inimaginável do que a gente possa pretender aqui na Terra. Então a gente viu lá no filme Nosso Lar, aquele lugar escuro, onde os espíritos passando por momentos ruins, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, Geraldo. Na concepção tradicional da religião, nós temos aquela ideia do céu, do inferno, e para aliviar um pouquinho o purgatório, não é? O céu seria o estado, né, de uma beatitude, de uma salvação, o inferno seria uma condenação eterna e o purgatório seria esse estágio intermediário para ver se o indivíduo, afinal de contas, vai ser salvo ou se ele vai ser condenado. Na concepção espírita, que é muito interessante, todas as religiões cristãs, elas são espiritualistas, ou seja, acreditam
na imortalidade da alma ou do espírito e acreditam no mundo dos espíritos, seja o nome que se dê. Mas acredita que há uma vida depois da morte. E se há uma vida depois da morte, evidentemente, há um mundo que abriga essas almas. A grande diferença entre uma religião e outra é como fica esta alma ou este espírito depois da morte. Para onde é que ele vai, o que é que faz ou não faz. Então nós temos as concepções distintas que formam as diferentes religiões. Na concepção espírita, que a gente gostaria de apresentar ao amigo telespectador, é exatamente a de que nós encontramos do outro lado da vida a consequência natural do que nós fizemos ou do que nós somos durante a nossa encarnação física, a nossa existência material. Que a morte não é um passe mágico que vai nos transformar em anjos ou demônios só porque nós morremos. Na verdade, nós continuamos sendo quem nós somos. Por isso que um dos princípios fundamentais do Espiritismo é exatamente a existência do espírito, a sobrevivência desse espírito após a chamada morte e a conservação da individualidade do espírito após a morte. Ou seja, nós continuamos sendo quem nós somos. Nós não deixamos de ser quem nós somos. Evidentemente, sem um corpo físico, mas a essência, os costumes, a cultura, a organização em termos de conhecimento, de comportamentos, tudo isso a gente leva conosco. Só que do outro lado a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla e gradativa. O que acontece? Quando nós, então, morremos, o corpo morre, nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual. E lá nós vamos encontrar a realidade que vai nos ser consequência da nossa própria vida material. Se nós, evidentemente, não aproveitamos o tempo, se nós não praticamos o bem, se nós malbaratamos as oportunidades concedidas, se nós nos desviamos do caminho certo, nós não fomos pessoas caridosas, nós vamos encontrar do outro lado as consequências do que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer de bem. E aí, evidentemente, nós nos sintonizaremos com um processo de afinidade com aqueles que nos são simpáticos. E aí, como nós nunca estamos sozinhos, nós vamos para uma região que é muito mais um processo mental, íntimo, psíquico, de um estado às vezes de dor, de sofrimento, em que nós vamos como se fôssemos purgar as dívidas, os nossos erros, num momento de dor e de sofrimento que a gente precisa atravessar. André Luiz narra isso com muita clareza, porque ele foi considerado inclusive suicida. E ele não esperava, não acreditava, porque ele lutou pela vida. Só que ele teve alguns abusos, abuso da alimentação, né, o excessivo uso das energias enérgicas de uma maneira desequilibrada. Então, o abuso da bebida. Então, ele chega de lá, mesmo como sendo um suicida inconsciente ou indireto, ele é um suicida. E aí vai ter as consequências, vão ter aqueles que vão estar cobrando, aqueles que estão no estágio inferior também, localizados nessa região, até num ambiente mais psíquico que atrai esses espíritos dessa natureza. Aí você tem dor, tem sofrimento, passa por necessidades, tem a impressão de que a barba cresce, você sente fome, sente frio, sente as necessidades fisiológicas, tudo como uma aparência, uma repercussão ainda do corpo físico, porque aquilo é muito claro, é muito patente, porque o espírito ainda está muito vinculado às próprias questões físicas. Ele não conseguiu se desprender de fato da vida material. Então, o umbral nada mais é do que essa região de purgação temporária, porque não é eterna, até que o espírito, ele resolva sair daquela situação por um merecimento próprio e ele recebe a intercessão. André Luiz narra, ele foi ajudado sempre pela mãezinha querida, ele nunca percebia a presença da mãe, mas a mãe sempre estava ao redor. E ela pede, por um processo de intercessão, ajuda de um ministro, o ministro Clarencio, vai então, busca André Luiz. Quando ele enxerga, porque ele faz uma oração. Por isso que a gente vê como é importante orar. Orar abre os nossos canais mentais, estejamos aqui na vida física ou na vida espiritual, para nós podermos nos sintonizar com o que é bom, com o que é verdadeiro, com o que é útil, e aí a gente se sente protegido, se sente em condições de receber essa ajuda. Foi aí que André Luiz recebeu ajuda, né? E aí ele foi resgatado, então, para a colônia Nosso Lar. Existem entre nós muitos recém-chegados que se surpreendem com forma semelhante ao planeta. Não foram informados que a criação mental é quase tudo em nossa vida? Esquecem que as energias vibram em dimensões e estados diferentes? Sim, a vida continua.
E as relações entre seres atendem a esta verdade, queiram ou não. O bem que fazemos é o nosso advogado pela eternidade. Agora, compreendamos a grandiosidade deste momento e a bênção que é esta cidade para todos. André, pensei que já tivesse pronto. Para quê? Ministro Clarencio lhe autorizou a visitar a cidade. Mas dizes assim? Bem, eu lhe ensino a materializar outra roupa. Então, André, gostou da palestra da ministra Veneranda? Jamais poderia imaginar uma imagem como aquela e ideias tão impressionantes. Eu sei, foram momentos difíceis aqui no hospital. Tente agora mudar os seus pensamentos, meu amigo. Lises, não é fácil passar pelo que eu passei. A sua recuperação depende também disso. É a lei da sintonia. Quer dizer que se eu explodir de raiva, eu posso voltar para o umbral? Nunca se sabe, André. Nossos sentimentos e pensamentos comandam aonde estaremos. Lises, eu preciso saber notícias da minha família. Tudo a seu tempo. Lembra? Estavam sofrendo muito com a minha doença. André... Meus parentes que morreram antes de mim, eles não estão por aqui. Meu pai, minha mãe... Meu Deus. Ah, então você acredita? Eu achei que você fosse um daqueles que dizem, sou ateu. Graças a Deus. Pouco a pouco você vai saber mais. De tempo ao tempo. Está bem. Vamos pegar o Europos. Pegar o quê? De onde vêm essas energias? Em breve, engenheiros vão reencarnar para levar tecnologias semelhantes a essas ao planeta. Que tipo de tecnologias? Como usar o magnetismo, por exemplo. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Nascer, morrer, renascer, muitas vezes, tantas vezes quanto necessário. É da lei. Ei, pare de ler meus pensamentos. Você está bem melhor? Ah, não sei porquê. Quem reclama tem tempo para sorrir? Doutor André! Que surpresa! Meu Deus do céu! O senhor por aqui. Não está lembrado de mim, não? Dona Amélia. O senhor me atendia sempre no fim do dia. Era eu mais o meu marido. Não cobrava nada. Ah, sim. A senhora tinha dores na cabeça. Dores na barriga. Claro. Melhorou? Eu morri, né? Fiquei boazinha. Ai, tô aqui esperando o Antenor. Ai, ele era cheio de doenças, o senhor lembra? Mas morrer que é bom, nada. Minha senhora, desculpe, mas o doutor André ainda é recém-chegado. Eu tenho certeza que o senhor veio direto para cá. Não precisou ficar naquele lugar horrível. O senhor é um homem bom. Não tem erro. Veio direto para o nosso lar. Doutor André, assim que o senhor estiver atendendo, eu venho lhe fazer uma visita. Obrigado, dona Aurélia. Amélia. Amélia. Quando for assim, melhor não dizer nada. Obrigado pelo conselho. Você podia ser ministro. Tá bem. Vou lhe contar um pouco da história desse lugar. Mas preste atenção, que eu vou dizer tudo uma vez só. Combinado? Combinado. Esse aqui em frente é o Ministério da Elevação. Nosso lar foi construído no século XVI. Tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Ali temos a União Divina, que trata dos assuntos das esferas superiores, junto com o Palácio da Governadoria. Esses são os prédios do esclarecimento e comunicação, que cuidam de pesquisas e mensagens para os familiares da Terra, entre outros assuntos. Você está no Ministério da Regeneração, que fica ao lado do Pavilhão da Reencarnação. Eu devo confessar, não gosto muito. Por quê? Um dia você vai saber.
A praça principal abriga em cada uma das 6 pontas da estrela um ministério. Existem 72 ministros na cidade, André. Assim como o sopro de Deus. Eu vivia um novo paradigma. Via pessoas indo embora para renascer na Terra, mas deixando tristeza para trás. Aos poucos, tudo começava a fazer sentido. Nosso lar era a vida real. E a Terra apenas uma passagem. Disseram que você tem na sua cabeceira algo que é o segredo, um dos segredos do seu sucesso. É isso aqui. O que é isso? Isso aqui é um bloquinho. Eu venho com a ideia e sou obrigado a anotar. E é fatal, tá certo. A doceira poetisa viveu 96 anos e realizou o sonho de terminar seus dias na Casa Velha da Ponte, ver suas poesias em livros, ter amigos de verdade. Ela dizia que foi feliz. Gosto de fazer os doces. Eles me dão dinheiro. São muito apreciados. É uma forma de comunicação também. E os meus poemas me vêm muito independente, às vezes, da minha vontade. E vêm como um impulso interior e escrevo eu. Tudo. E isso em música também, né? Eu fazia 3 músicas por dia. Era uma coisa e muito... Você psicografava as músicas, né? Eu costumo dizer isso, porque às vezes eu escrevo e não tô percebendo o que quer dizer. Eu fico, né? Ali depois que eu escrevo é que eu vou ver o que é. Então, eu acho que é uma Chica Xavier. Por essa razão que os espíritos dizem, muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado, né? O principal vem pelas ideias, pela inspiração. Depois os braços se movimentam para realizar no plano material o que eles inspiram para nós. Então, meu amigo, faça a sua parte, você será feliz. Faça a caridade, ajude o próximo. Não se convenceu? Quer mais exemplos de mediunidade e de que nada é nosso, tudo é emprestado? Veja mais então. O melhor acho que esse frescor mesmo, assim, a gente sentir dos 3 esse tesão ainda, sabe, pela novidade. Nesse disco, quando a gente compõe assim, a Paula manda as letras e tal, quando chegaram as letras desse disco, eu fiquei realmente... Não, eu fiquei... Você sente que ali é onde nasce tudo, né, no repertório, porque assim, a parte de estúdio a gente domina de uma certa forma, já sabe que não vai fazer, já tem um certo domínio, né, mas o repertório a gente não sabe. Depende muito de inspiração, de fatores que você não sabe, né, o que são exatamente, você não tem domínio sobre isso. Né? Sucesso é um segredo, né? E mesmo nem assim, quem faz o sucesso sabe muito bem não sabe segredo, mesmo. Né? Assim, e quando chegaram as letras, eu senti muito isso, sabe? Assim, tá garantido até a Copa de 2020, sabe? Porque é uma coisa que ainda está viva, ainda tem um empenho, sabe? Uma coisa de estar ali colocado inteiro, de corpo e alma, então isso é muito legal. Divaldo, então, no dia a dia, uma reunião, por exemplo, de negócios, estão ali os espíritos interferindo no pensamento das pessoas. Também nas grandes descobertas científicas, também na alta tecnologia, na ciência, na medicina, em todas essas situações nós podemos ter essa visão, que espíritos, que são aqueles que não têm o corpo de carne, estão interferindo. Sem a menor dúvida. É curioso notar muitas vezes que o indivíduo está no ideal, trabalhando exaustivamente para lograr o êxito, e chega um momento de desânimo. Os insucessos são tantos, as experiências malogradas, e naquele momento a pessoa diz, não vou tentar mais. E súbito um ânimo novo, uma energia diferente, um entusiasmo, não, já cheguei até aqui, não vou parar.
é uma interferência espiritual. Muitas vezes, nos grandes negócios, o indivíduo pode estar sendo arrastado por alguém mais astuto e deixa-se levar porque acredita no outro. E súbito, em face da sua vida superior, de conduta nobre, ele para e diz algo, parece que não está bem. Ele pressente. Este pressentimento é uma intuição, é uma interferência de um espírito bom na sua vida. Como também no sentido oposto, a pessoa está em paz e de repente chega-lhe uma ideia tão perturbadora que ele tira a tranquilidade e ele começa agora a ruminar pensamentos que são muito destrutivos. E aquela alegria e a paz de que ele se encontrava possuído cede lugar a um transtorno, interferência de um pensamento espiritual negativo. E nesse caso, Divaldo, a oração, a prece, qual é a importância que tem nesse momento? É uma importância relevante, porque é terapêutico. Se neste momento que vamos escorregando, dissemos, meu Deus, e dermos o nosso grito silencioso, falarmos com Deus. As pessoas sempre pensam que orar é deter-se em palavras repetitivas, em monólogos exaustivos sem a contribuição do coração. No entanto, no momento deste, nós damos um grito à divindade, meu Deus, ajude-me. E mudamos a paisagem mental, o direcionamento da nossa aspiração. Logo, aquela neblina que nos perturbava cede lugar ao sol da paz. E nós voltamos à harmonia, levantamo-nos e até dizemos, ufa, que coisa curiosa, como eu estava derrapando na direção de uma coisa desagradável. A oração é preventiva. Ela é, portanto, uma terapêutica especial para prevenir males. E é também curativa. Mesmo quando se instala o processo negativo, um processo morbífico, a oração contribui maravilhosamente para o refazimento de forças. E o indivíduo se restaura porque ele vincula-se a Deus. Esse é o papel do sofrimento, nos despertar para o amor ao próximo. Veja mais exemplos de mediunidade. Culturas de todo o mundo acreditam que divindades e outras entidades não humanas frequentemente se comunicavam por intermediários chamados de profetas. No Alcorão está escrito que Deus enviou um profeta a cada grupo de pessoas no decorrer da história. Muitas culturas nativas americanas acreditavam que Deus falava por meio dos xamãs, como os oráculos da Grécia Antiga. Um oráculo é uma pessoa, mas uma pessoa em algum estado divino, um estado alterado de algum tipo, que é capaz de ouvir as vozes dos deuses e depois traduzi-las em uma linguagem humana acessível. Mas o mesmo fenômeno se aplicaria aos textos religiosos judaico-cristãos? As histórias bíblicas de anjos e milagres poderiam se referir a um contato ou inspiração de alienígenas antigos? As visitas ou aparições vinham trazer algum dom para abrir a mente, para levar a uma nova percepção, criar uma nova possibilidade, ou uma nova percepção artística sobre algo ou a um novo plano para a humanidade. Costumamos ficar presos em algum tipo de pensamento que deve romper os próprios limites, mas estamos presos e somos incapazes de ter uma perspectiva transcendente. E é isso que a visita torna possível. Universidade de Cambridge, Inglaterra, fevereiro de 1913. O professor de matemática Godfrey Hardy recebeu uma carta com teoremas complexos e fórmulas matemáticas, escrita por Srinivasa Ramanujan, um indiano de 26 anos. O professor ficou atônito com o que leu. Hardy olhou todos os teoremas e disse: meu Deus, eu nunca vi nada desse jeito. Isto é uma matemática muito avançada. É tão intrincada e complexa que ninguém poderia ter criado isso por pura imaginação. Tem que haver algo aqui. Reconhecidamente gênio e prodígio matemático desde a infância, Ramanujan era muito religioso. E várias vezes disse que as descobertas eram comunicadas a ele em sonhos pela deusa hindu Namagiri. Nas décadas seguintes, seus teoremas mostraram-se valiosos para os que trabalham em campos avançados, como a teoria das cordas.
toda a ciência de que precisamos para conseguir criar portais estelares, mecanismos de acesso hiperdimensional, levitação, teletransporte, tudo isso precisa de uma base matemática. E o mais próximo que temos disso neste momento são as equações de Ramanujan que deciframos até agora e que vieram a ele diretamente dessa deusa que lhe aparecia em sonhos. Na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Quer dizer, bêbado se comunica com bêbado, intelectual com intelectual. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Se você é violento, você assimila pensamento de violento. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e as ideias de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Então, meu amigo, se você pensa em assaltar um banco, você vai sintonizar com assaltantes desencarnados, encarnados que vão te ajudar. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. O livro é o Pensamento e Vida, o espírito é o mais evoluído do espiritismo. Emmanuel. Conclusão: nada é nosso, tudo vem de Deus, através dos espíritos que são como nós, mas sem o corpo. Faça o bem ao máximo e ame. Jesus disse tudo em poucas palavras: amai a Deus com todo o seu entendimento e ao próximo como a si mesmo. Você tem inteligência, você tem conhecimento, ou você tem dinheiro, use em favor ao próximo o máximo que você puder. E você vai ver o retorno da felicidade e da paz. Você vai comprovar o que eu estou te dizendo. O filósofo grego Platão documentou a história de um soldado chamado que disse que foi ferido em batalha e viu sua alma deixar o corpo e caminhou com vários deuses através de um túnel de luz para um lugar misterioso. Os deuses mostraram a que as almas boas eram mandadas para o paraíso e gloriosamente recompensadas. Mas as almas más eram mandadas a um reino onde eram punidas, depois purificadas e depois ressuscitadas. É muito interessante. Ele diz não só que viu que havia recompensas e castigos, mas também viu que as almas eram reencarnadas. Esse é o aspecto radical da coisa, algo totalmente novo. No mundo grego havia um conceito de alma, não só como imortal, mas que reencarna perpetuamente. O que empolga é que há muitas evidências apontando para a realidade da alma. Em outras palavras, parece haver em nós uma parte espiritual, sobrenatural, não física, que transcende e sobrevive à morte e que prossegue e vive para sempre. Serão esses relatos de experiências de quase morte prova de vida após a morte? Abril de 1983, Carmel, Califórnia. Percorrendo uma estrada costeira, Jessica Hans, de 27 anos, estava no banco do passageiro do carro de um amigo em direção norte, a caminho de São Francisco. Estávamos indo pela estrada e a última coisa que eu disse foi: veja isso. De repente, um motorista perdeu o controle e bateu de frente em uma árvore. O amigo de Jessica escapou com ferimentos leves, mas o caso dela foi muito mais grave. Só me lembro de uma coisa. Eu estava numa ambulância. Eu senti que havia algo muito errado. Quase morta, Jessica foi levada a um centro cirúrgico onde teve uma experiência extraordinária. À noite, eu senti uma presença entrar na sala. Era uma presença muito afetuosa e tive a sensação de ter mudado para outra dimensão. E, telepaticamente, uma voz me disse: se você quiser desistir, tudo bem.
Eu sabia que estava deixando o meu corpo e eu disse sim. Fui instantaneamente a outro lugar. Eu não tinha mais corpo. Eu era um ponto de luz. Depois de um momento, experimentando isso e sendo isso, uma luz apareceu. E eu fui para a luz, como um raio, e entrei na luz. O raio estava cheio de milhares e milhares e milhões de luzes brilhantes. Era lindo e eu pensei, que bom, que bom! Tive a sensação de que a Terra, as pessoas onde trabalhei, coisas que fiz, tudo era cada vez mais uma ilusão. E havia presenças de todos os lados, presenças muito afetuosas, nem masculinas nem femininas. Eram essencialmente energia. E tudo era simultâneo. E quando revi minha vida, eu percebi que eu queria voltar. Como outros milhares de relatos de quase mortos, a história de Jessica tem elementos extremamente consistentes. A luz muito brilhante, a noção de um portal ou de um túnel, a presença de entes queridos e uma sensação de paz e segurança. É misterioso que essas pessoas pareçam falar das mesmas coisas. O túnel, o efeito, a habilidade de se transferir de um ponto a outro, e todos parecem ter feito o mesmo caminho. Quanto mais sabemos de experiências de quase-morte, mais percebemos a evidência que fundamenta o conceito. Experiências de quase-morte são reais. Mommy and Daddy could not get me out. I stayed with the fire. The fire was hot. I know Mommy and Daddy will be happy when I come back. A memória de uma criança. Não da morte, mas de uma vida nova. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. Há milhares de histórias assim, e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. We're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. Jim Tucker prepara uma viagem para encontrar um de seus casos. Uma criança que lembra de uma vida passada. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. This began when he was 18 months old, and he's made a number of statements that seem quite specific. This one is a stronger case because the child has made some very specific statements that it seems very unlikely he could have heard through normal means. O caso de Gus é só um entre muitos. We've been studying these cases for the last 40 years. We've now collected over 2,700 cases like this. These cases have been found all over in Asia. In West Africa, they've been found in South America, in Europe, and the United States, pretty much wherever they've been looked for. Os casos mais convincentes vêm de uma ilha no sul do subcontinente indiano, de Sri Lanka. Sri Lanka, um lugar místico. Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame.
Augie morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Augie. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he had just finished changing Augie's diaper and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa. And, you know, just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. So, yeah, we were pretty puzzled about it. Um dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. I said, "Oh, look, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like, just totally astounded, you know. It just stopped me, you know, cold. I mean, because how would he know that? Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus sabia mais do seu avô do que deveria. São provas de reencarnação? Como as crianças se lembrariam de outra vida? A pergunta continua. Como a memória passa de um para outro após a morte? If death means that the brain has no electrical activity, and if the brain is dead, so are the memories. If the brain is dead, the memories die with it. Mas e quando uma criança lembra de uma outra vida, embora os cientistas modernos não julguem possível? Os cientistas modernos não são tão modernos assim, porque eles não têm muito interesse em estudar nessa área, pois vêm de famílias de evangélicos, etc. A memória ela é guardada no corpo espiritual, no perispírito, e quando o corpo desencarna, o perispírito conserva a memória de tudo que fez, e essa memória fica guardada de todas as vidas, né? É isso. Esses cientistas que só estudam a matéria acham que tudo está na matéria. Não, a memória está guardada na energia espiritual. Já sabemos bastante sobre o cérebro, mas ainda resta muito a descobrir. Ainda há muitas questões em aberto sobre o cérebro e são surpreendentemente simples. Como a memória é armazenada? Como ela é reconstruída? Por que o cérebro dorme e sonha? O que é a inteligência? Por que as pessoas têm dons e talentos diferentes? Como nós percebemos o mundo? Como o cérebro representa o tempo? O que é a consciência? Se conseguirmos responder essas perguntas ao longo de talvez mais uma geração, o que isso significará para o cérebro? Um órgão tão complexo, mas ao mesmo tempo tão movido por instintos primitivos. When I was Grandpa Augie, I died in the hospital. When I went to heaven, God gave me a card. Everybody with a card like that is allowed to come back. I want it to come back.
A casa dos Ortega, no Colorado. Jim Tucker entrevista Gus Ortega. Gus diz ter vivido antes como seu avô. And how about your grandmother? Yeah. And were you a little boy when you were doing that, or was that when you were big? That's when you were big? Gus diz a verdade? Tucker não tem como saber. Por isso, os dados cruciais vêm dos pais. Jim entrevista Kathy e Ron Ortega. É rotina. And when was the next time that he said something that suggested he had information, that he knew things about your dad? Gus said, I had a sister, but she died. She's a fish now. And we said, she's a fish? What do you mean? What happened? And he said, well, some bad guys hurt her. Mm-hmm. And that really made me stop, because I only recently heard the whole facts of this story about my father's sister. And she indeed was murdered, and she was thrown into San Francisco Bay. Segredo de família. Gus não podia conhecer essa história porque nem Ron sabia sobre a irmã do pai. Como seu filho poderia saber? I really hadn't thought of reincarnation or even putting that word in connection with what was happening. I wasn't brought up, with learning about reincarnation. I was brought up Southern Baptist, and certainly did not hear about reincarnation. If you had told me that a year ago, yeah, right. You've come back. Uh-huh. But, now, anything can happen. Yeah, anything. Mas e se houver casos de reencarnação que não se baseiam só na lembrança de crianças? Jim Tucker está a caminho de outro caso. É uma categoria de casos muito mais difícil para seus críticos contestarem. The more that the cases were found, one started to come with birthmarks and birth defects, and we found that in many cases there was a striking correlation between the birthmarks on the children and wounds that the previous personalities had. And we've been able to track down autopsy reports or medical records to make sure that in fact there was a match there. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. We don't have a lot of American cases that have the birthmarks or birth defects along with the memories. We do have some, but it's unusual, so we certainly like to investigate all those that we can. Jim está prestes a visitar um desses casos. Ele está indo para a Flórida para ver um menino que diz ter sido um policial em Nova York morto em um tiroteio. When I was big, I was a police officer. I walked into a store one night. There were bad guys, too. They shot me dead. Give me your money now. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. What kind of dress do you like to wear, Mia? Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia.
Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. He was a big, healthy 8.5-pound baby, and they took him off. They said to take a bath, give him a bath. And they never came back. Over an hour went by, so I sent my husband off to find the baby. And he came back quite a bit later with 2 doctors, and they were all crying, very visibly shaken, which I knew that the news was not good. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. 6 horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. A cirurgia correu bem. Após 9 horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Were 12 people get lightheaded? Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Which just kind of blew me away. He didn't get a spanking. Ian começou a falar mais sobre o avô. Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Much of these cases often involves memories and statements and behaviors. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance. Talvez a memória de Ian o engane. Talvez o que diz esteja ligado ao avô por mero acaso. Mas a combinação de memória e prova física é muito convincente. I didn't want to go back, but God just gave me to you. God gave you to your mom? Even though you didn't want to come back? O caso de Ian Hagdorn exige a pergunta: o que significam todas essas provas?
There are obviously huge questions here which we haven't even begun to try to answer, such as, is there a soul? If so, what does that term even mean? How does it get carried over from one life to the next? When you look at all these cases, you can certainly focus on the weaknesses if you choose to. But I think there's also enough here so that if you choose, you can step back and say that there may just be something remarkable going on. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas as crianças podem significar que a morte pode ser apenas um caminho para uma outra vida. Evolução. E a evolução, ela dá provimento à lei da imortalidade. Imortal. É tudo se encadeia. É uma sequência. Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. São as 5 leis prioritárias no universo. E todos os espíritos do universo inteirinho se encontram enquadrados nessas 5 leis prioritárias. A família também se enquadra. A família é o ponto de encontro entre espíritos amigos e adversários. Toda a família tem espíritos amigos e também adversários entre si. Eu não falei inimigos, poderia falar, mas eu só falei a palavra adversários. Então, o que acontece nessa ligação? Existem fatos que são dramáticos de outras encarnações. Que se o espírito ele se lembrar desses fatos, dependendo da sua situação moral, ele não consegue resistir. Imagine numa família em que os espíritos começam a se lembrar que eles são inimigos, adversários, um destruiu o outro e outros fatos. Isso poderia causar um dissabor e uma falta de possibilidade do espírito reacertar. Então a não lembrança não é esquecimento. Nós não esquecemos, apenas não lembramos. Nesse momento. Nesse momento enquanto encarnado. Assim mesmo, Allan Kardec, estudando o assunto, diz, existem momentos em que existem rasgos assim, de lembranças, às vezes muito pálidas e outras vezes fortes, do espírito. Até porque, quando a gente vai colocar o corpo na cama para descansar, nós usamos aqui na Terra para eu vou dormir. Eu não vou dormir. Eu vou deitar, eu vou me afastar do corpo. Nesse momento do afastamento do corpo, há uma lembrança quase que total. Toda noite a gente amplia esse quadro de memória de outras encarnações, do relacionamento que tem com os espíritos. Por isso que de vez em quando a gente tem alguns chamados sonhos conturbados, de sofrimento, de dor, de desesperança, por causa dessas lembranças. Existe já uma preparação anterior espiritual, no plano espiritual, para a família, Divaldo? Existe uma programação das reencarnações automáticas. Os tipos comuns, por automatismo, reencarnam-se. Mas existem as reencarnações programadas para os missionários, para aqueles espíritos que vêm à Terra em tarefas especiais, para aqueles outros que vêm carregando uma grande cruz. E principalmente quando os pais estão por reencarnar-se, já tomam conhecimento do que vai acontecer. Como no caso de Sigismundo, os pais desdobrados parcialmente pelo sono fisiológico são levados ao além para acompanhar toda a preparação daquele futuro corpo e daquele espírito que vem para o seu lar. Sim, existe uma preparação no mundo espiritual. E muitas vezes quando alguém me diz, eu não pedi para nascer, digo, realmente não pediu, suplicou. Suplicou de joelhos. E Deus, por misericórdia, ele atendeu. Só que você esqueceu. Provas obtidas pela observação, isso é o que constitui a ciência. Funciona desse jeito. Vejo um gato entrando numa ponta de um cano. Em seguida, vejo um rato desavisado entrando pela outra ponta. Ouço um guincho, um miado e o som de um abocanhar. Com base no comportamento conhecido de gatos e ratos, posso propor uma teoria sobre o que aconteceu no interior do cano, mesmo sem ter realmente visto. Há muitas outras coisas lá fora que o olho humano simplesmente não tem condições de ver naturalmente. Por que não vemos os espíritos e nem ouvimos eles a maioria? Porque não agiríamos naturalmente. Deus quer nos provar para ver, para termos realmente valor nos nossos atos.
se fizermos caridade por compaixão, tem muito mais valor do que a caridade forçada porque alguém disse. Se não roubávamos porque não queremos causar prejuízo ao próximo, tem muito mais valor do que porque estamos sendo vigiados. Esse é um planeta de provas e expiações, e por isso os espíritos têm que ficar invisíveis e somos observados. Aqui é um verdadeiro BBB, Big Brother divino. Daniel. Mãe. Mãe, o que... Você tá do meu lado, mãe. Viva. Eu tive uma visão com a madrinha da minha mãe, que eu chamava de tia Mary. Ela havia morrido 9 meses atrás e apareceu na minha frente. Só a imagem do rosto dela. E ela disse, você vai ficar bem. A evolução faz-se através do amor. O amor é o link que nos vincula à divindade. Até mesmo a lei de adoração. Ação da dor. Adoração. Então a dor deve levar-nos à ação do bem. Mas quando nós estamos diante da dor, poderemos recordar que estamos na Terra não para sofrer, repito o que disse no outro programa, mas para recuperar. Através do amor, nós nos recuperamos dos males que fizemos. Dizem os espíritos que se eu contrair um débito muito grave, eu tanto poderei pagá-lo de uma vez, através de uma expiação dolorosa, ou pagá-lo através do bem que eu faça, porque a lei divina não é de cobrança, é de reparação das suas vibrações. Quando eu ajo mal, ondas vibratórias desequilibradas circulam em torno de mim. Aquelas ondas do bem que eu vá realizando vão diminuindo até anular. O processo ideal para a evolução é o amor. E quando nós não obedecemos às leis de amor, a dor instala-se-nos e somos convidados ao resgate. Existem 3 estágios. A cultura indiana entende a família como passando por 3 estágios. Quais seriam eles, Divaldo? O primeiro estágio em que o filho pertence aos pais. O segundo estágio em que o filho sai para casar, o filho ou filha sai para casar e pertence à família que cria. O terceiro estágio, quando ele se entrega a Deus. Filhos criados, ele agora vai cuidar da alma. Entrega-se a Deus depois dos 50 anos, dentro, naturalmente, de possibilidades, mais ou menos. Então, essa proposta que vem da Índia é fantástica. A primeira parte, nós dependemos totalmente dos pais. Mas logo depois vão ver as nossas experiências, repetir aquilo que ganhamos dos pais. Preparamos a nossa prole e depois vamos cuidar da nossa imortalidade. Cuidar da imortalidade é essencial. Sem qualquer fanatismo,
Cuidamos de um corpo transitório. Por que não cuidarmos do ser que somos, do corpo que estamos para a nossa imortalidade? Então essa é a proposta fantástica do Espiritismo. É a transição para a era da imortalidade. A infância até os 12 anos é a fase de aprendizado, de pegar os exemplos dos pais, do que os pais passam e também o que aprende na escola e tudo. A juventude, querer colocar em prática tudo isso, né? Querer ser livre, colocar em prática, né? E a velhice, que é tão importante para que o espírito prepare para a vida eterna, para a vida após a morte, né? Que não existe, a morte física, em que não tem mais muita força física e não tem mais tanta beleza. Isso é um recado. Saia do mundo e entre para dentro de ti, né? Comece a fazer perguntas, a ler, a estudar, a se preparar para entender essa nova fase que você vai enfrentar, que é após a morte do corpo físico. Ao invés disso, a mídia incentivou a todos os velhos irem para diversão, viagens, bailes. Muitos velhos estão tomando Viagra e traindo suas velhinhas. Eu vi essa notícia, eu fiquei espantadíssimo. Mas isso não quer dizer que sejam todos, alguns, lógico, que não superaram o sexo na juventude e continuam com o sexo na cabeça na velhice. Então é isso aí, é uma fase de espiritualização, né? De crescimento espiritual e não de diversão. Mas como hoje em dia está tudo muito meio errado, então paciência. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro de perguntas e respostas sobre todos os assuntos e é muito fácil de ler e entender.